Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Começamos, como de costume, com uma oração e para a nossa oração de hoje vamos tomar o texto de Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3, depois versículos 10 a 11. Isaías 55, 1 a 3, 10 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos que tendes sede, vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda a atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a David. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Pai Santo, fazei que a vossa palavra realize a sua missão em nós. A missão de transformar as nossas vidas. A missão de converter os nossos corações. A missão de dar-nos alegria. A missão de conceder-nos a salvação. Pedimos tudo isto por intercessão de Maria, a mulher da palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, o nosso tema hoje é motivos para conhecer a palavra de Deus.
motivos para conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante na vida do cristão. Os cristãos leem e escutam a palavra de Deus quase todos os dias. Mas quais são os motivos para conhecer a palavra de Deus? Quais são os motivos para familiarizar-se com a palavra de Deus? Eu gostaria de partilhar convosco apenas alguns motivos. Não podemos esgotar os motivos para conhecer a palavra de Deus. Então eu vou partilhar os que creio, os que considero mais importantes. O primeiro motivo para conhecer a palavra de Deus é que a palavra de Deus é lâmpada e luz. Lâmpada e luz, diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a vossa palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, é importante conhecer a palavra de Deus, porque ela é lâmpada e luz nas trevas. O mundo caminha nas trevas. O mundo tende a abandonar os caminhos de Deus. Então o cristão deve conhecer a palavra de Deus para que possa ter luz durante a sua vida, para que possa caminhar na luz de Deus. Então é importante conhecer, é importante ler e conhecer a palavra de Deus, porque o mundo, tende a abandonar os caminhos de Deus e a caminhar nas trevas. E o cristão é membro desta humanidade. O cristão nasce, cresce e vive neste mundo. Então, se não conhecer a palavra de Deus, então o cristão é mais propenso a cair no pecado, a cair nas manhas, nos enganos do diabo, o pai da mentira. O jovem deve conhecer a palavra de Deus para que não se corrompa, para que não ande no pecado, para que não seja escravo do diabo. Então, o jovem, o adolescente, deve conhecer a palavra de Deus, é lâmpada e luz. Os casados devem conhecer a palavra de Deus, porque é lâmpada e luz para o seu casamento. Os consagrados, irmãs, padres, bispos, devem conhecer e amar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada e luz no caminho
na vivência da sua consagração. Então, este é o primeiro motivo para conhecer a palavra de Deus. Ela é lâmpada e luz. O segundo motivo é que a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Diz Jesus em Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então é importante conhecer a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Passa todo o resto, passam as pessoas, passam as plantas, passam os dias, passam as semanas, passam os meses, passam os anos, passam os animais, passa tudo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passam os discursos bonitos, passa tudo. Passam os livros bem escritos, passam os poemas, passam os cantos, passa a música, tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Então, irmãos, é importantíssimo abraçar a palavra de Deus, porque ela permanece no coração dos que a ouvem, daqueles que a ouvem e a põem em prática. A palavra de Deus permanece como um selo, como um carimbo no coração, na alma. Não passará. Todo o resto passam as amizades, passa o casamento, passam os filhos, passa a esposa, morre o esposo, passam os pais, morre a mãe, morre o pai, morrem os irmãos, tudo passa. Mas a palavra de Deus é um carimbo que não se apaga, permanece para sempre na alma daqueles que a ouvem e a põem em prática. Então, a palavra de Deus deve ser conhecida. Este é o segundo motivo porque que o cristão deve conhecer a palavra de Deus. Ela não passa, passa todo o resto, passa, disse Jesus, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz Jesus em Mateus 24:35. Terceiro motivo para conhecer a palavra de Deus é que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A Epístola aos Hebreus está a falar de Deus,
que sustenta tudo o que existe através da palavra do poder divino. O que quer dizer isto, irmãos? Tudo o que existe é sustentado por Deus Criador. Os homens são sustentados por Deus Criador. Os animais, as plantas, toda a criação, tudo o que existe depende de Deus Criador. Mas Deus sustenta tudo através da sua palavra, ou como diz o texto, através do poder da sua palavra. Então, Deus fala e a palavra de Deus sustenta a vida da pessoa. Deus fala. Então é através da palavra de Deus que tudo o que existe permanece vivo. Então, por outras palavras, tudo o que existe tem vida graças à palavra de Deus. Então, se queremos permanecer vivos em Deus, devemos conhecer a palavra de Deus. Isto quer dizer que há pessoas que vivem, mas as pessoas vivem, pessoas podem viver, mas se não conhecem a palavra de Deus, são pessoas mortas. Caminham, trabalham, respiram, comem, falam, mas se não conhecem a palavra de Deus, são pessoas mortas. São cadáveres que caminham, cadáveres mortos que caminham, porque não têm a força da palavra de Deus em si que dá vida. Então é muito importante conhecer a palavra de Deus, porque quem não a conhece é um morto, é uma pessoa morta. Caminha, mas não tem vida. Come, mas não tem vida. Trabalha, ganha dinheiro, faz festa, conduz carro, mas é uma pessoa morta, porque não tem a palavra dentro de si. O quarto motivo é que a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Este é o quarto motivo para conhecer a palavra de Deus. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade da palavra de Deus. Não é a verdade científica. É a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Por que é que Jesus diz isso aos seus discípulos, que eles conhecerão a verdade e a verdade os libertará?
É porque o mundo é escravo do demônio. O mundo é escravo. Por isso é que Jesus fala da libertação através da palavra. O mundo é escravo do demônio. O demônio escraviza, mantém o mundo preso na prisão. O mundo caído no pecado, na corrupção, na mentira, na prostituição, na droga. Então, o mundo é escravo. Então, se o mundo conhecesse a palavra de Deus, teria força para sair do pecado, do exílio, do pecado, da prisão, do demônio. Então, a palavra de Deus liberta. Se alguém quer se alguém quer conhecer a libertação de Deus, deve conhecer, deve viver, deve escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem essa força, sobretudo para aqueles irmãos que vivem no pecado, lutam e não conseguem sair do pecado. Sobretudo para aqueles irmãos que caíram no vício e não conseguem libertar-se do vício. Então, a palavra de Deus tem um poder libertador. Por isso é que Jesus diz aos seus discípulos, aqueles que o seguem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, também hoje temos na igreja gente escrava do pecado. Temos cristãos escravos do pecado. Cristãos que não conseguem sair do pecado, não conseguem vencer o pecado, caem no mesmo pecado cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, no mesmo pecado. Por que isso acontece? Porque esse cristão ainda não conhece o poder da palavra de Deus. Porque esse cristão ainda não lê, não escuta, não vive. Se esse cristão se apaixonar da palavra de Deus, ler, conhecer, deixar-se guiar, deixar-se iluminar, esse cristão terá força mais que o suficiente para poder libertar-se da cadeia do demônio, que é o pecado, que é o vício. Quinto motivo para conhecer a palavra de Deus, que ela santifica. A palavra de Deus tem o poder de santificar. Irmãos, se queremos ser santos, devemos conhecer a palavra de Deus. Se queremos ser verdadeiramente santos, devemos conhecer a palavra de Deus. É lógico, conhecer no sentido também de vivê-la. Mas a palavra de Deus, irmãos, tem este poder, o poder santificador. Ela entra na pessoa, ela penetra na pessoa e capacita esta pessoa para a santidade. Sem a palavra de Deus, ninguém pode ser santo. Ninguém pode ser santo.
Então, em que consiste este ser santo? Ser santo consiste simplesmente em abraçar uma vida pura, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de obediência a Deus, à vontade de Deus. Isso é que santidade é isso. Santidade é poder eu, cada dia, fazer a vontade de Deus. Se eu consigo fazer a vontade de Deus, então eu sou santo. Mesmo que a igreja não me declare santo, porque esse é outro processo de santificação, de canonização das pessoas. Mas mesmo que a igreja não me declare santo, mesmo que eu não seja invocado pela igreja, Santa Josefina, São Joaquim, Santa Marta, rogai por nós, Santa Vitória, rogai por nós, Santa Laura, rogai por nós, Santa Jocelyn, rogai por nós, mesmo que eu não seja declarado santo pela igreja, mas pelo fato de eu conseguir fazer a vontade de Deus todos os dias, eu sou santo. E como é que eu consigo fazer a vontade de Deus? O que é que me dá essa força? O que é que me capacita para fazer a vontade de Deus? É a palavra do meu Deus. É só conhecendo a palavra do meu Deus que eu sou capacitado para a boa obra, para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, este é o quinto motivo para fazer a vontade de Deus. Convido-vos a um breve momento de intervalo e voltamos dentro de instantes. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser. Quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sejam bem-vindos, irmãos, ao segundo momento do nosso programa bíblico de hoje, o Raio-X da Bíblia, não é? Cujo tema é os motivos para conhecer a palavra de Deus. Sexto motivo é que a palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é espada. Uma espada, diz Paulo aos Efésios,
capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então, um dos motivos para conhecer a palavra de Deus é que ela é espada. É uma espada. Espada para a defesa, para defender-me. Eu me defendo com uma espada. Então, se eu conheço a palavra de Deus, eu posso defender-me perante o demônio. É para mim uma espada, a palavra de Deus. Por isso é que Paulo diz aos Efésios: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu tomar a palavra de Deus, se eu ler, escutar e viver a palavra de Deus, Deus me protege. Em palavras mais simples, quando diz que tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quer dizer que se o cristão lê, conhece e vive a palavra de Deus, ele tem a garantia de proteção divina. É protegido por Deus. Então, o que me protege, irmãos, o que protege o cristão, não é apenas uma água benta, apenas pendurar o terço no carro, um santinho em casa, um crucifixo no peito. Não é só isso que protege a vida espiritual do cristão. O que protege a vida espiritual do cristão é o conhecimento da palavra de Deus. Então, a vida espiritual é protegida por Deus. É como uma semente, é como a minha alma, a minha alma é como se fosse uma semente que Deus protege para que cresça e dê fruto. Fruto de bem, fruto de justiça, fruto de amor. Então precisa de proteção essa semente. A minha vida, a minha alma precisa de uma proteção especial de Deus para poder crescer. Então eu insisto que a proteção da minha vida, a verdadeira proteção da minha vida, não me vem do pendurar o terço no carro, no meu carro, ou pendurar um santinho em casa na parede, colocar um crucifixo no meu quarto. A verdadeira proteção vem de conhecer a palavra do meu Deus. Insisto, é como se a minha vida, a vida do cristão batizado, é como uma semente que é protegida por Deus para que possa continuar a dar fruto no mundo. E vocês dirão, e por que as pessoas às vezes têm crucifixo em casa? As pessoas têm um santinho em casa, as pessoas têm 1 ou 2 terços no seu carro, mas estas pessoas não produzem obras de bem. Continuam a invejar os outros, continuam a cometer adultério, mas pendurou o terço no seu carro na mesma, mas continua a cometer adultério, a ser infiel, mas tem o crucifixo no peito. Então, simplesmente porque não estão protegidos,
não tem a proteção divina. Insisto aqui, a proteção divina da alma, para que nós possamos continuar a dar frutos de bem, de amor, de santidade, de pureza, de reconciliação e de paz na sociedade. A proteção, a espada é a palavra de Deus. Vamos ao sétimo motivo. Estamos vendo os motivos para conhecer a palavra de Deus. É que o sétimo motivo, o homem, a pessoa humana, vive por meio da palavra. A pessoa humana vive por meio da palavra. Mateus, se formos a ler Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta de Jesus ao tentador no deserto, quando o tentador foi ter com Jesus e o tentou para que ele convertesse as pedras em pão, e ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o homem, a pessoa humana, vive por meio da palavra. Então, é importante conhecer a palavra se o homem quer viver a vida, uma vida que vale a pena. Se a pessoa quer viver, peço desculpas pela redundância, viver uma vida que depois, no fim da vida, você possa dizer: sim, valeu a pena viver, sim, valeu a pena nascer, valeu a pena ter vivido, ter nascido. Então, precisamos da palavra de Deus. Pelo contrário, o cristão chega, digamos, a um momento em que já não quer viver. Por isso temos cristãos que se suicidam, tiram a vida, matam os outros e tiram a própria vida, porque perderam o sentido digamos, o sabor de viver, porque não têm a palavra de Deus em si. Quando a pessoa tem a palavra de Deus em si, vai sempre preservar a vida e vai vivê-la bem, segundo a vontade de Deus, nos caminhos de Deus. Então, quando aqui Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está dizendo que o pão dá uma vida passageira, mas a palavra de Deus dá uma vida que permanece para sempre, mas que também dá sentido à minha existência. A palavra de Deus, uma leitura, escuta da palavra de Deus, dá sentido à minha existência. Uma existência na doença, na dor,
no sofrimento, na traição. Mas o cristão na mesma vai conseguir encontrar o lado positivo dessa vida, graças à palavra de Deus. Graças à palavra de Deus. Mas já que as pessoas desprezam a palavra de Deus, as pessoas desprezam a Bíblia, ou até compram uma Bíblia, mas não a leem todos os dias, não meditam a palavra de Deus, então chega um momento, perante a dificuldade, perante a morte de alguém, perante a doença grave, essa pessoa não consegue resistir, sucumbe. Não resiste, já não encontra sentido na existência. Então vive com amargura, vive com muita amargura, não consegue viver com alegria. Outro motivo, oitavo motivo, para conhecer a palavra de Deus é que ela faz nascer a fé. A palavra de Deus faz nascer a fé. Diz Paulo aos Romanos 10:17. Paulo aos Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus faz nascer e faz crescer a fé. Vocês notarão que há muita gente que tem uma fé de bebê, uma fé de criança. Muitos têm uma fé de bebês, uma fé não madura, uma fé de bebê, porque essas pessoas, esses irmãos em Cristo, esses cristãos, não conhecem a palavra de Deus. Uma fé de bebê é uma fé que só procura milagres. É uma fé de bebê, uma fé que só procura milagre. Vai à igreja porque quer um milagre, quer uma graça de Deus, quer receber cura, quer receber bênção, quer receber prosperidade, quer receber sorte, que Deus me conceda sorte, que Deus me conceda passar de classe, que Deus me conceda boa nota, que Deus me conceda, um bom trabalho, que Deus me conceda isto. Esta é uma fé de bebês, é uma fé de criança, não é uma fé madura. Um verdadeiro cristão maduro que conhece a palavra de Deus também tem uma fé adulta, é uma fé genuína. Por isso é que Paulo faz esse apelo aos cristãos de Roma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, se você quer ter fé, uma fé firme, uma fé madura, uma fé de adulto, deve ouvir a palavra de Deus. Você deve conhecer a palavra de Deus. Pelo contrário, você pode ter 20 anos de vida cristã, de batizado, 30 anos de casado, 50 anos de matrimônio na igreja, 60 anos de batizado, mas a sua fé permanece raquítica, uma fé que não cresceu, não acompanhou os anos da vida, não cresceu, ainda é uma fé que depende de favores de Deus. Não é uma fé que me leva a comprometer-me na vida, a transformar a minha vida, a abraçar a Deus, a abraçar os seus caminhos. Então é uma fé de interesse, é uma fé interesseira. Então eu só creio porque considero a Deus como um curandeiro, ou como um mago que pode me oferecer coisas, dinheiro, saúde, sorte na vida, prosperidade. É uma fé de bebês. O bebê geralmente só recebe, não é? Recebe leite da mãe, recebe atenções, recebe. Dá pouco.
Então, se temos esse tipo de cristãos, recebem, querem favores, querem graças, pedem e fazem orações, sempre pedem a Deus e de fato nunca agradecem, nunca fazem oração de ação de graças, só fazem oração de preces, só pede a Deus. É uma oração de bebê, digamos, é uma fé de bebê. Enquanto que a palavra de Deus, aquela que ao ser escutada faz nascer a fé, então essa palavra de Deus me ajuda a crescer, a ter uma fé firme, uma fé que me pode, que me leva a transformar a minha vida, a transformar o lar, a transformar os meus vizinhos. É uma fé que me leva a transformar a sociedade. O nono motivo para conhecer a palavra de Deus, outro motivo para conhecer a palavra de Deus é que tudo o que existe, tudo começou a existir pela palavra de Deus. Tudo que existe começou a existir pela palavra de Deus. Então, o Salmo 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, tudo que existe é pela palavra de Deus. Inclusive os homens, também nós, as pessoas, as mulheres, existimos pela palavra de Deus. Então é a força, como dizíamos antes, que nos sustenta. Então este é o motivo que reforça, não é? O que acabamos também de dizer, o que dissemos anteriormente, que Deus sustenta tudo pela sua palavra, mas tudo veio à existência através da palavra de Deus. Então a minha existência tem sentido se eu conheço a palavra de Deus. Porque conhecer a palavra de Deus é ir às origens da minha existência. Eu comecei a existir pela palavra de Deus. Fui criado pela palavra de Deus. É Deus que cria e continua a criar pela palavra. Então, conhecer a palavra de Deus é ir às origens da minha existência. Conhecer a palavra de Deus é poder responder aquelas perguntas-chave da minha vida. Por que eu existo? Por que eu vim a este mundo? Por que eu nasci? Qual é a missão que Deus me deu? Deus não me criou por engano. Deus não me criou por engano. Mesmo que eu tenha nascido, mesmo que eu não tenha sido, querido pelos meus pais, mas Deus não cria por engano. Tem um plano, tem uma missão para cada pessoa. Então, para poder responder a essa pergunta, qual é o plano de Deus para mim? Por que Deus me trouxe? Por que Deus me trouxe neste mundo? É a palavra de Deus, a única palavra de Deus. Ela é a única que nos pode ajudar a responder a essa pergunta, a saber qual é o plano de Deus para mim. Quanta gente nasce neste mundo, cresce, se batiza, casa pela igreja, mas nunca conheceram o plano de Deus para eles. Fazem as coisas porque todo mundo faz.
Vão à escola porque todo mundo vai à escola. Consegue emprego porque todo mundo consegue emprego. Casa porque todo mundo casa. Tem filhos porque todo mundo tem filhos. Mas nunca pararam para colocar esta pergunta. Colocar-se esta pergunta. Por que Deus me trouxe aqui? Por que eu nasci? Por que eu existo? Qual é a minha missão neste mundo? Então é só graças à palavra de Deus que nós poderemos responder essa pergunta. O último motivo para conhecer a palavra de Deus é que a palavra de Deus ajuda-nos a fazer o que chamaríamos de higiene espiritual. A palavra de Deus ajuda-nos a fazer uma higiene na nossa vida. João 15:3 diz: vós já estáis limpos, diz Jesus aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus ajuda-nos a manter higiene espiritual. Não higiene física. Higiene física temos água, temos sabão, temos perfumes para a higiene física. Temos casas de banho para a higiene física. Mas para a higiene espiritual, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. E desculpem, irmãos, há muita gente, como também dizíamos antes quanto à vida, quando dizíamos que há muita gente que caminha, mas está morta, aqui também podemos dizer, há muita gente limpa fisicamente, mas espiritualmente muito suja, está a cheirar mal. Há muita gente que cheira bem porque tem perfumes, compra perfume muito bom, muito caro, mas cheira mal espiritualmente. Então essas pessoas precisam da palavra de Deus para poder manter higiene espiritual. E precisamos disso. O nosso mundo, irmãos, precisa de higiene espiritual. Higiene espiritual. Higiene física é normal, todo mundo tem supermercados, tem sabão, tem sabonete, tem perfumes, tem óleos, tem muita coisa para higiene física. Mas para a higiene espiritual não precisamos de muitas coisas, é? Para a higiene espiritual precisamos apenas da palavra de Deus. Então, irmãos, conheçamos a palavra do nosso Deus, se queremos ser verdadeiramente limpos espiritualmente. E não custa nada. Sabão custa, perfume custa. A palavra de Deus não custa nada e limpa profundamente. O sabão limpa só a pele, não limpa dentro, mas a palavra de Deus penetra, limpa tudo e prepara-nos para a vida eterna. Irmãos, podemos ficar por aqui. Espero que esta meditação e esta reflexão sobre os motivos para conhecer a palavra de Deus vos seja útil para poder amar a palavra de Deus, familiarizar-vos com a palavra de Deus, para poderdes sobretudo apaixonar-se pela palavra de Deus. E como dizíamos neste último motivo, 10º motivo, para que possamos cheirar bem. Esse cheiro espiritual, esse perfume espiritual, esse sabão espiritual que limpa
profundamente é a palavra do nosso Deus. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção, irmãos. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.